Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Laureano. Você que não conhece o nosso canal, se inscreva por gentileza, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e, por favor, eu peço a vocês a gentileza de se inscrever no canal alternativo Aceita Vascaína. O link deixarei na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Perfeito? Bom, meus amigos, sem demoras, a gente tem bastante assunto aí para poder tratar. A gente vai falar sobre o fornecedor de material esportivo, a capa. Vamos falar aí sobre os próximos 5 jogos aí do Vasco da Gama. Jogos aí que a gente considera ser uma sequência boa para o Vasco da Gama emplacar aí na Série B. A gente vai falar muito aí sobre jogador retornando de empréstimo. Hoje o Vasco da Gama fez uma nota aí com relação ao Marcelo Cabo sobre a expulsão dele no jogo contra o Brasil de Pelotas, e a gente vai falar aí sobre o trabalho do Cabo aí muito contestado, novos nomes surgindo e a situação de reforços. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação ao fornecedor de material esportivo, a capa está por lançar a coleção do Vasco da Gama de 2021, uma coleção aí que promete um novo enxoval. Para essa temporada, a capa poderá lançar o 4º uniforme aí. Muito se falou sobre a questão da camisa aí LGBT, mas há a possibilidade de ser uma outra camisa aí guardada a 7 chaves. Perfeito? Então a gente aguarda aí de forma ansiosa, e quando sair as camisas, novamente o torcedor do Vasco vai bater todos os recordes. O torcedor do Vasco simplesmente é muito enganjado com o clube. Com relação aos próximos jogos do Vasco da Gama, os jogadores hoje do Vasco ganharam folga merecidamente após um jogo desgastante lá em Pelotas ontem. Nosso próximo adversário é a equipe do Avaí e a gente precisa vencer. Após o jogo contra o Avaí, a gente joga contra o lanterna do campeonato, o Cruzeiro, lá no Mineirão. A gente faz uma sequência aqui em São Januário depois contra o Brusque e contra a equipe do Goiás. Perfeito? Então a gente tem uns jogos aí que são muito favoráveis ao Vasco da Gama, e a gente espera que o Vasco da Gama consiga aí trazer bons resultados. Perfeito? Bom, o Vasco da Gama aí tem jogador voltando aí de empréstimo para reforçar a equipe, pelo menos aí na teoria. O irmão do Thales Magno, o Caio Magno, que estava jogando lá no interior de São Paulo, no Botafogo de Ribeirão Preto, volta de empréstimo e já vai estar aí disponível para o Marcelo Cabo poder usá-lo. Hoje o Vasco da Gama emitiu uma nota aí sobre a súmula do árbitro que expulsou o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo não terá condições aí, devido ao cartão vermelho, de comandar o Vasco da Gama na beirada do campo contra o Avaí. A gente vai ter muitas mudanças nesta partida aí, até porque o Zeca ele retorna, o Castan também, o Morato deve retornar à condição de titular,
Então a gente vai ver muitas mudanças aí, mas o técnico do Vasco da Gama não ficará na beirada do campo. E por falar no treinador Marcelo Cabo, o trabalho dele muito questionado nos bastidores. Dentro de São Januário, há rumores aí por parte aí de alguns conselheiros que falam em nomes aí de outros treinadores. O sinal aí está amarelo para o Marcelo Cabo. Embora tenha conseguido a vitória aí, o time não tem padrão tático e também físico. Então Marcelo Cabo aí tá na marca do pênalti, precisando aí de bons resultados. Muitos têm falado aí nos bastidores sobre Vanderlei Luxemburgo, um possível retorno do Lucha. Muito se fala em Dorival Júnior, que já treinou o Vasco da Gama aí na Série B, e também do Jorginho. São nomes que têm sido aí bastante especulados no Vasco da Gama internamente. Fato que parte da torcida está muito descontente com o trabalho que o Marcelo Cabo tem apresentado. O treinador, obviamente, ele tem a parcela de culpa dele, mas evidentemente que material humano precisa ser dado a ele para ele ter condições de fazer um bom trabalho. E o setor aí da zaga do Vasco da Gama, sistema defensivo muito questionado também, principalmente o jogador Hernando. E a prioridade aí do Vasco da Gama continua sendo sim arrumar um zagueiro ali pelo lado direito. Lembrando que o Castan, que está lesionado, ele joga pelo lado esquerdo, assim como o Ricardo Graça também joga. Portanto, há essa prioridade. Muito se fala aí do nome do Dedé. Dedé tem ganhado força aí dia após dia. Apareceu aí na última semana na Vasco TV. O nome do Dedé que divide muito torcedor. Tem gente que fica temerária do Dedé voltar por conta de lesão, por conta da parte física. Tem gente que acha aí que o Dedé com a perna ruim é melhor do que o Hernando, por exemplo. E a gente vive esse dilema aí por busca de reforços. Certo é que essa semana a gente deve ter novidades com relação a isso. O próprio Pássaro disse que o Vasco da Gama ainda vai atrás de 2 reforços aí para poder fechar momentaneamente o ciclo de contratações. Bom, pergunto para vocês, como que vocês estão avaliando aí o nome de Marcelo Cabo? E a situação de Dedé? Dedé, mesmo sem estar em condições físicas plenas, teria condições de voltar ao Vasco da Gama? São questionamentos aí que eu faço para vocês. E desses 5 jogos aí que o Vasco vai fazer, quantos pontos vocês acham que o Vasco vai trazer para São Januário? Muito obrigado pela sua atenção. Às 21h30 tem live. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!